Olá, meu nome é Ana Carmen, essa é a Rede TAC em Evidência, o canal da Rede TAC, uma rede de colaboração para pesquisa e desenvolvimento das terapias analítico-comportamentais. Por conta da pandemia do Covid-19, estamos fazendo pequenos vídeos sobre esse tema. E, para discutir o impacto dessas mudanças no terapeuta, convidamos a Alessandra Vilas Boas. A Ale é psicóloga, doutora em psicologia clínica pela USP, terapeuta e treinadora da FAP, certificado pela Universidade de Washington. É isso? Isso. Então, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por ter topado estar aqui falando, mesmo com essas condições online e super demandada, que eu sei que você está cheia de novos projetos por conta das demandas dos terapeutas e dos seus alunos, querendo orientações específicas para isso. Então, te agradeço muito por ter separado um tempo da sua semana para conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder falar sobre esse tema. Para mim é muito rico, porque eu acho que é algo extremamente importante da gente estar olhando agora. Acho que em qualquer momento, né, o autocuidado do terapeuta, mas agora acho que traz uma série de coisas em especial que, se a gente não olha para isso, a coisa pode ficar bem ruim. Então, fico muito feliz com o convite, com a honra de poder estar aqui falando sobre isso. Que bom. Então, eu vou começar já perguntando direto, né? Os psicólogos estão sendo muito demandados nesse período, seja nos seus consultórios particulares, seja por conta de demandas novas, como o pedido do Ministério da Saúde para que todos os profissionais de saúde se cadastrem e se coloquem, por favor, à disposição para atendimentos. Então, as pessoas estão se mobilizando para conseguir fazer os seus atendimentos regulares online, para conseguir fazer atendimentos voluntários. E queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, que cuidados a gente tem que ter para se dispor a fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que a gente acaba estando num momento muito delicado, né? O nosso código de ética prevê que a gente deveria prestar serviços profissionais em situações de emergência, calamidade pública ou de emergência, e sem visar benefício próprio, né? Então, está previsto no nosso código de ética que a gente, pelo menos, tente fazer trabalhos voluntários nesse momento para ajudar a população. E pelo menos na minha prática clínica, eu sou formada há mais de 15 anos, eu nunca tinha me deparado com uma situação onde isso está tão generalizado para todos os psicólogos, né? A gente teve emergências de diversas formas nos últimos anos no nosso país, mas nunca de forma tão extensa, aliás, mundial agora acontecendo. E eu tenho visto vários colegas se desdobrando para fazer várias coisas, para atuar em várias frentes, já desde o primeiro momento de pandemia, e agora ainda por cima com essa convocação do Ministério da Saúde, né, que eu acho que mostra, por um lado, a importância do nosso trabalho. A gente está começando a ser mais reconhecido na sociedade, e é muito legal isso, mas ao mesmo tempo deixa muitas pessoas ansiosas, e o que vem pela frente, o que isso significa. Alguns ficam empolgados e estão felizes por estar se cadastrando e tudo mais, ainda bem que tem essas pessoas, mas isso gera muito impacto em muitas pessoas. E de qualquer forma aumenta muito a demanda de trabalho, no mínimo emocional, dos psicólogos nesse momento. Né? Então, muitos psicólogos estão se deparando com uma baixa no consultório, então pessoas que estão parando de serem atendidas, seja pelo online, que traz várias questões, né? Às vezes as pessoas não conseguem se organizar para fazer a sua terapia online num local privado dentro de casa, outras não se adaptam à tecnologia de forma geral, mas mesmo que, então, tenha tido uma baixa de cliente em praticamente todos os consultórios com quem eu tenho conversado, em paralelo, existe uma demanda maior da nossa profissão. E uma demanda que é emocional, né? E por isso eu acho que é um tema muito importante. Eu própria tenho conduzido algumas rodas de conversa de forma voluntária, que tem participado eu, a Denise Letierre, a Márcia Kameyama, a Natália Fonseca, o Renato Molina e o Vitor Paceto, todos eles me ajudando a coordenar, mediar essas rodas de conversa, para trazer à tona mesmo o que os terapeutas estão vivenciando, dar esse espaço de acolhimento, de escuta, porque é muito importante que a gente tenha um momento, não precisa ser numa roda de conversa, essa é só uma das propostas, mas que a gente tenha um momento de parar e refletir quem sou eu agora e o que eu estou precisando. Eu acho que
tem uma situação muito delicada acontecendo, porque o que os clientes estão demandando da gente tem muito a ver com o que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Tanto o cliente Então, quanto nós estamos no mesmo cenário, né? Com exatamente. especificidades, uns trabalhando, uns sem trabalho, uns com problemas com filhos, outros não, mas acho que na nossa prática clínica, às vezes nós vivemos na nossa vida coisas pessoais semelhantes aos dos clientes, mas muitas vezes não. Uhum. E agora sim, né? Todos os terapeutas estão na mesma pandemia que os nossos clientes. Isso traz coisas necessidades muito específicas do terapeuta de como lidar com isso, né? Muito. Porque mesmo quando a gente vive alguma coisa semelhante com algum cliente numa sessão específica, é aquela sessão, né? É pontual. Sim. E isso pode ser muito rico, porque pode aumentar muito a empatia que a gente tem pelo cliente, pode trazer muito material, pode ser muito proveitoso, né? A gente está vivendo algo parecido com o cliente, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, é no mínimo cansativo, né? A gente tem que se deparar com uma questão tão parecida com algo que a gente está vivendo. E agora, de repente, a gente está numa situação assim com praticamente todos os clientes, né? A gente está vivendo as mesmas angústias ou de forma muito parecida. Às vezes a gente, pessoalmente, quer se afastar de notícias. Eu tenho ouvido isso de muitos colegas. Eu não quero mais ver notícia por um tempo, eu preciso me afastar, mas eu fico sabendo das notícias pelos meus clientes na sessão. E aí, como que esse impacto pega a gente, né? Na hora que o cliente vem e traz uma informação que a gente não sabia, que a gente não queria saber, como é que a gente lida com isso na sessão que é do cliente, né? Então, no fundo, a gente está, de repente, afundado em algo que é imenso, que a gente não sabe como que as coisas vão se resolver, para que lado elas vão caminhar. Então, a gente está afundado nisso junto com os nossos clientes. E as temáticas da maior parte das sessões têm sido alguma coisa relacionada a isso, né? Eu acho que nas primeiras sessões era a pandemia por si só, e eu acho que conforme o tempo vai passando, pelo menos o que eu tenho visto no meu consultório é as pessoas trazendo como a pandemia, o isolamento, a doença, os diagnósticos vão afetando a vida pessoal de cada um. Então, de uma forma ou de outra, está sempre passando por esse tema, né? Mesmo que não seja mais uma discussão sobre a pandemia como um problema que estamos vivendo, mas sobre os efeitos dela no cliente, específicos ali, e que também isso pode se repetir nos efeitos que o terapeuta está passando, né? E o terapeuta, por outro lado, né, ele está agora se deparando com o desafio do trabalho online, que alguns têm sentido como sendo bastante pesado. A gente está até... Eu, inclusive, tenho me sentido muito mais desgastada, tive que mudar, tive que colocar mais tempo de intervalo entre as sessões, tive que estender mais. Eu costumava atender 4 dias da semana e um dia da semana era só para cuidar das pesquisas, só para estudar e fazer as pesquisas. E agora eu tive que mudar e esticar pelos 5 dias da semana para terminar o dia melhor. Porque estava muito desgastante, tive que colocar tempo mais de intervalo entre uma sessão e outra para dar tempo de levantar a cadeira, né? Atender 4 pessoas seguidas no consultório é uma coisa. Não sei se é porque a gente levanta da cadeira, vai lá fora, dá tchau pro cliente, volta. E ali você está assim sentado no seu escritório, na cadeira, que não é a sua poltrona, é uma cadeira que, né, é completamente diferente, é ali numa outra postura, completamente em pé na mesa, né? Mas no fim do dia atender 4 pessoas no consultório, atender 4 pessoas seguidas no consultório dá um ritmo muito diferente de atender 4 pessoas seguidas. Exato. Em casa online. Então, acho que esses impactos são maiores para alguns, menores para outros, mas ele existe, né? Até porque antes, mesmo quem já atendia online, era uma opção de atender online. Agora deixou de ser uma opção. Ou você atende online ou você não atende. Né? Então, eu acho que só isso já traz algum impacto. Então, tem a questão de ser online, de ser tudo online que muda para muitas pessoas. Tem o fato de que a gente está tendo que atender em home office, né? A gente está atendendo em algum ponto da casa. Eu mesma estou aqui no meu quarto, porque o escritório que eu sempre usava quando eu estava em qualquer coisa online está sendo usado pelo meu marido que está dando aula. Então, estou aqui no improviso de atender num outro ambiente. E com demandas que podem surgir, né? Porque a gente está atendendo na mesma casa onde a gente mora com a nossa família.
né? Que é bem diferente da gente se deslocar para um local de consultório, né? Quem tem filhos, por mais que tranque a porta, por mais que deixe a criança afastada do local de atendimento, tá propenso essa criança bater na porta, tentar abrir a porta, eventualmente conseguir abrir, né? Se não tiver trancado, sei lá. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E muitos psicólogos estão preocupados com isso, com barulhos externos, né? Como é que eu lido com barulho externo? Agora há pouco, antes da gente começar a gravação, tinha uma criança gritando lá fora, não era nem a minha filha. Era alguma criança gritando no condomínio. E, tipo, vai fazer parte se a criança estiver gritando, porque eu não tenho como impedir isso, né? Diferente de, às vezes, um local que a gente consegue ter mais protegido do consultório, né? E sem contar, então, esse peso emocional que invadiu as sessões, ou muitas delas, pelo menos, né? De estar tudo muito... As pessoas estão muito angustiadas de forma geral e com muitas oscilações. Semana passada, os meus atendimentos foram muito mais leves. Essa semana está todo mundo muito mais triste, parece. Então, eu tenho sentido uma oscilação grande de humor nas pessoas, né? Já desde a semana anterior. E que bate diretamente com a minha oscilação de humor, que eu também tenho passado. Né? Eu também estou vivendo uma pandemia, a primeira pandemia da minha vida, nunca passei por isso todos nós. Né? Não tenho repertório de como lidar com isso, então estamos todos inseridos nisso. Isso tudo traz algumas especificidades no nosso trabalho que acho que é importante a gente olhar, né? Como é que a gente cuida disso? Olhando para si mesmo, na minha opinião. A gente precisa parar e olhar: quem sou eu nessa pandemia? Quem sou eu nesse isolamento social? Quem sou eu no home office? Quem sou eu no online? Como tudo isso está me afetando pessoalmente? A gente precisa olhar para isso porque a gente não tem como oferecer para o outro aquilo que a gente não tem. Né? Não é possível dar para alguém o que a gente não tem. Então, a gente precisa parar e olhar o que a gente tem. Porque se por um lado a gente está mais fragilizado por estar vivendo toda essa situação, os nossos clientes também estão demandando da gente. Os trabalhos voluntários aí que estão aparecendo estão demandando da gente. E eu preciso saber como eu estou e o quanto eu tenho para dar para o outro, o que eu tenho para dar para o outro. E eu acho que é muito importante, eu tenho ouvido de vários colegas: eu preciso estar bem para atender. Como estar bem no meio disso tudo? O ponto é justamente esse: a gente não precisa estar bem para atender. Porque se a gente tentar estar sempre bem para atender, a gente não consegue atender. Não na situação que a gente Não nesse momento. Eu acho que isso já é uma verdade na vida, mas agora, numa pandemia, é mais verdade ainda. Né? É isso, a gente também está passando por oscilações, a gente também vai ser pego por notícias assustadoras. Às vezes, notícias do geral, do global, outras vezes notícias mais pessoais, com alguém próximo da gente que está doente, que está hospitalizado, ou que está numa frente de trabalho perigosa. Então, tudo isso vai afetar quem a gente é e vai afetar o nosso desempenho profissional. E a gente tentar estar sempre bem, como se isso não afetasse a gente, como se uma notícia que o cliente me traz e que eu não queria saber não me afetasse, é tornar o nosso desgaste muito maior. Porque eu tenho que me fingir de bem, coisa que eu não estou sabendo fazer, não sei como fazer direito, porque cada hora vem uma surpresa nova nessa história toda, e traz um desgaste que é desnecessário e que afasta a gente do cliente. Porque a verdade é que não é esperado que a gente esteja bem o tempo todo. Não é esperado que a gente não tenha angústias, que a gente não tenha medo. Tanto nós, terapeutas, como os nossos clientes. Alguns clientes que eu tenho até se sentiram bem num primeiro momento de pandemia, né? De, nossa, como é bom diminuir as demandas da vida, né? As pessoas não estão mais me solicitando da mesma forma. Pessoas com fobia social, que bom, eu não preciso ficar saindo, encontrar as pessoas, ficar quietinho no meu canto, e tá todo mundo quietinho no seu canto. Né? Então, isso vem num primeiro momento, mas isso oscila, né? A oscilação que eu já mencionei, isso não necessariamente vai continuar desse jeito. Né? Então, eu tenho mesmo essas pessoas que se sentiram bem no primeiro momento, já não estão tão bem nesse segundo, terceiro momento, sei lá que momento que tá, né? E a gente também está passando por isso. Então, fingir que não estamos é tirar de nós uma humanidade e deixar o cliente sozinho na angústia dele. Sendo que a gente também está angustiado, na real, em algum nível, de alguma forma, né? Em algum momento, né? E poder dividir com o cliente que sim, essa é a realidade que estamos todos vivendo e não tem como não sentir, traz uma tranquilidade muito grande para a maioria das pessoas.
E a perspectiva da FAP, que é a perspectiva com a qual eu trabalho, trabalha muito com essa ideia da gente se aproximar do cliente através da identificação que a gente tem com ele. E justamente por isso, fingir que estamos bem ou fazer um esforço tremendo para estarmos sempre bem, não faz muito sentido nessa perspectiva. Eu vou deixar o cliente sozinho no sofrimento dele, sendo que estamos ambos sendo afetados pela mesma coisa. Pelo menos nessa perspectiva da FAP, isso não faz nenhum sentido. É importante que eu possa dividir com ele que sim, eu também tenho angústias. Não pegando a sessão para mim, para cuidar de mim, não. Claro. Acho que eu tenho um autocuidado fora da sessão e venha cuidada para a sessão de alguma forma. Né? Mas, supervisão, terapia, conversar com os colegas, conversar com a família, conversar com quem você puder conversar, buscar suas rodas sociais, né? Para poder tá inteiro, mas não bem. São duas coisas bem diferentes. Tá inteiro na sessão, entregue na sessão, com todos os efeitos emocionais que essa sessão e que essa situação toda traz a você. Mas estar ali pelo cliente. Nesse momento, o foco é ele. Eu tô aqui para cuidar dele. E muitas vezes, esconder que a gente está passando pelas mesmas coisas não é proveitoso se a gente quer cuidar da pessoa. Porque a gente deixa ela sozinha numa angústia que é coletiva. Eu observei, há 15 dias atrás, você sabe, eu fui, virei o jogo, virei a paciente. Entrou nas estatísticas, né? Virei a paciente acometida pela Covid. E foi muito interessante para mim observar a reação dos meus clientes, né? Porque eu vi que o meu marido foi para o hospital na terça, internou, e eu ainda tentei atender na quarta. Então, quarta de manhã eu ainda atendi. E aí eu fui ver dar conta. E o meu último cliente de quarta, eu acho que eu devia estar com uma cara já de tô com dor e não tá bom. E aí ele falou assim, então vai. Quase que ele já mandou. Ele falou, então o que você está fazendo aqui? Vai, né? Vai para o hospital. E aí eu vi, depois na quinta de manhã, na própria quarta, eu tive que mandar mensagem para desmarcar, inclusive, as pessoas de quinta-feira, né? Para desmarcar e falei para todos. Falei, olha, eu tô com a Covid também e tal, meu marido está internado, eu fui liberada para estar em casa, que a minha pneumonia é menor, mas eu não dou conta de atender. Não tem foco, né? Não consigo ter foco. E aí, e foi muito interessante para mim, tanto do ponto de vista terapeuta, olhando para a resposta do cliente, ou seja, sendo eu comunidade dele, como do ponto de vista pessoal, eu, Ana Carmen, sendo cuidada pelos meus clientes. Sim. Né? Teve clientes que diariamente me mandaram mensagem. Como você está? Tá tudo bem? Você quer alguma coisa? Você não... Como é que você está fazendo comida? Né? Quem leva comida para você? Bonitinhos. Então foi muito legal isso. E eu acho que... Eu não sei exatamente ainda, porque eu comecei agora, né, essas sessões, mas pelo menos... em 3 dias que eu já voltei a atender pós, um pouco da sessão foi um pouco disso, sobre o impacto neles. O impacto que teve neles saber que eu estava doente. E eu acho que do mesmo jeito que ele se pôs aberto ali, e ele gastou um pedaço da sessão dele para falar do impacto dele, saber que eu estava... Porque eu acho que como a gente está no início da crise, acho que para todos os meus clientes eu fui a primeira pessoa pessoal que ele soube. Conheceram que estava. Pelo menos dos que eu já vi até nesses 3 dias, do que eu já encontrei, todos falaram, você foi a primeira que eu soube pessoalmente, né? Que eu sabia nome, via cara, né? E tinha contato. Então... do mesmo jeito que ele está ali, se pondo disponível e vulnerável e dizendo, fiquei pensando sobre mim, o quanto eu também tenho que me pôr ali disponível e vulnerável, porque sim, estamos os dois, e foi eu e podia ter sido ele. E se fosse ele, isso também ia ter tido qual impacto em mim?
Né? Se fosse o meu cliente que tivesse virado para mim e falado, Ana, tô com Covid agora, o que eu faço? Isso ia ter impactado em mim, não só como terapeuta dele, pensando, ok, vamos suspender a sessão. Não, mas sobre impactos em mim mesmo, né? De ter uma pessoa próxima, querida minha, que adoeceu. Então, acho que foi muito interessante desse ponto. Foi péssimo ter tido a Covid, mas foi interessante depois pensar sobre esse aspecto que você está dizendo. Não estamos bem, não precisamos fingir bem. E como é importante, como foi importante na quarta-feira, quando você atendeu e parou de atender, né? Que você cuidasse de você e se permitisse só viver o seu Covid e o Covid do seu marido. É o que tem para viver agora. É o que tem para viver agora. Não dou conta de cuidar de mais ninguém. Isso, exatamente. Não dou conta de cuidar de mais ninguém. E é importante um cuidado para você poder repousar e descansar e pensar no que você precisar pensar. Né? Às vezes a gente precisa fugir de alguns pensamentos, outras vezes a gente tem que se inserir neles e não tem jeito. Né? Então, que você pudesse ter esse espaço para você, mas também que você pode servir de modelo para vocês, para os seus clientes, né? Cuidem de vocês. Quando vocês estiverem doentes, descansem. Permitam-se parar, permitam-se deixar o outro na mão. Né? Porque quando a gente desmarca uma sessão, a gente está deixando alguém na mão. Sim. Né? Às vezes com maior seriedade, às vezes menor, mas a gente precisa também, precisa mostrar que é importante. Não querendo cair naquele velho chavão, mas já caindo da máscara de avião. É muito importante a gente lembrar disso, né? Quando a gente está lá no avião, vem aquele aviso, máscaras de oxigênio podem cair nas suas cabeças. Se você tiver uma pessoa debilitada, ou que que é incapaz de cuidar de si do seu lado, uma criança, um idoso que não está conseguindo, primeiro põe a máscara em você, depois você põe a máscara do outro. E é muito importante pensar nisso. E às vezes é tão contraintuitivo para algumas pessoas, né? Porque dá vontade de correr e socorrer o outro, mas se eu não tiver oxigênio suficiente para terminar de colocar a máscara no outro, não ponho nem nele, nem em mim. Eu primeiro preciso garantir o meu oxigênio para depois poder dar ao outro. Né? Então, a gente poder se permitir, e claro, acho que você passou por uma situação, Ana, de extrema mesmo, né? Você estava com o diagnóstico de Covid, que é o que está todo mundo com medo nesse momento. Na verdade, não é o único medo, né? Tem o medo de perder pessoas e tudo mais, claro. Mas você passou por uma das coisas grandes nessa situação. Se você não tinha o direito de parar, quem tinha, né? E o que precisa acontecer para a gente poder fazer uma pausa, né? Para mim foi um grande aprendizado esse. Eu imagino. De e às vezes a gente vai precisar deixar o outro na mão na hora que ele está precisando e falar, eu sinto muito que você em te deixar na mão, mas agora eu não dou conta. Eu também estou precisando, né? E talvez a gente precise fazer pausas nesse período todo, que a gente não sabe nem quanto tempo dura, por outras razões, por razões menores. Menores no sentido de não estar com o diagnóstico, que é o grande medo hoje em dia, mas porque eu não estou dando conta da minha angústia e eu preciso desmarcar tudo e só ficar quieta hoje. Ou porque eu não estou dando conta das demandas da minha família, eu só preciso desmarcar tudo e estar com a minha filha hoje. Ou sei lá o quê. E eu acho que vai muito do balanço, né? O quanto o outro está precisando de mim, mas, de novo, o quanto eu tenho para dar para aquele outro nesse momento. Porque se a gente só continua porque o outro está precisando, quanto a gente não tem para dar, a gente não dá conta, a gente não cuida direito do outro. Então, não estou falando abandonem seus clientes, muito longe disso, né? A gente é muito importante nesse momento, mas a gente precisa olhar para como a gente está e o que a gente precisa, quais são as nossas próprias demandas antes de estar com o outro. Né? Então, para achar esse equilíbrio de quanto a gente pode se doar ou não. Nossa, adorei. Adorei. E faz parte de tudo isso, né? A gente não ter respostas. Eu acho que isso a gente está numa situação que a gente não sabe o que vem pela frente. Não. A gente não sabe onde tudo isso vai parar, a gente não sabe o tamanho disso tudo. E ainda no nosso país, ainda por cima, existe essa coisa, não, continua o isolamento, não, para o isolamento, continua o isolamento, não, para o isolamento. Tem uma briga política no meio dessa história toda que aumenta a tensão, né, de quais são os caminhos e o que vai acontecer dependendo do caminho. Então, tudo isso traz angústia, tudo isso traz medo. E traz os nossos clientes, traz na gente, e a gente precisa ajudar os nossos clientes a
a estarem, a continuarem suas vidas dentro do que dá para continuar, dentro do que faz sentido continuar, acompanhado dessas angústias e desses medos. Porque não tem como a gente eliminar isso tudo. E isso vale para os nossos clientes, isso vale para a gente. Como continuar atendendo acompanhado dessas angústias? Com o medo no colo, com a dúvida no colo, né? Às vezes a gente vai ter que desmarcar uma sessão porque a gente tem um parente que está internado e a gente não consegue estar concentrado. Outras vezes a gente vai precisar atender mesmo com o parente internado. E aí como que eu vou atender com o medo do que está acontecendo com o meu parente no colo? Porque tentar fingir que aquilo não está acontecendo na minha vida, lógico, eu não preciso dividir isso com todos os clientes. Com alguns vai fazer sentido, com outros não. Mas eu não posso fingir para mim que aquilo não está acontecendo, porque senão o desgaste é muito maior, é muito mais cansativo. Então, como encarar de frente o que está acontecendo na minha vida, mas continuar a vida acompanhada de todas essas incertezas que a gente está vivendo. E eu acho que para isso é essencial que a gente busque apoio emocional nas pessoas em quem a gente confia. Então, como se conectar às pessoas que são importantes a você? Às vezes as pessoas que são importantes e que vão ser o seu apoio estão dentro de casa. Outras tantas vezes não estão. E é muito importante ir atrás dessas pessoas. É importante saber o momento de se recolher, é importante saber o momento de se conectar. E às vezes é difícil achar esses momentos. Mas eu acho que é esse o grande treino. Da gente estar com a gente mesmo a ponto de se permitir. Agora eu quero ficar quietinho mesmo que o outro precise, seja outro cliente ou seja um amigo, ou agora eu preciso de companhia, eu preciso de troca, eu preciso falar, eu preciso ser escutada, eu preciso de colo, e aonde que eu acho esse colo? Então, a gente se permitir lembrar que a gente está vivendo tudo isso junto com os nossos clientes é muito importante, e buscar pelas coisas que fazem bem pra gente conseguir se equilibrando e estar suficiente ali pro outro. Adorei. Quer dizer, espero que seja útil para o pessoal. Terapeutas, busquem, façam suas próprias rodas de conversa, se não essa roda de conversa que é a que você coordena, que eu tenho o prazer de estar lá 2 vezes e participar e me beneficiar disso, mas outras rodas entre amigos, entre colegas de consultório que dividem as dúvidas, dividem as angústias, e que pode ser um colega ou pode ser mais, e fazer uma vídeo entre 3, 4, quantos forem. Parece que eu acho, isso faz parte do nosso cuidado. Né? Faz parte. E na minha perspectiva, grupos são muito ricos nesse momento. Principalmente grupos de semelhantes, né? Então, é muito importante a gente poder buscar, se a gente tem isso, né? Buscar o acolhimento da nossa família. Mas também é muito importante a gente poder trocar com um colega o que você está vivendo no consultório. Como é que está sendo para você? Ou não só no consultório, né? Eu estou falando muito de consultório porque essa é a minha perspectiva, mas tem gente que está na frente do hospital, tem gente que está trabalhando como psicólogo em outras tantas frentes, e me desculpa não estar mencionando essas outras, mas eu acho que os cuidados são os mesmos. Mas quem são os seus pares, né? E como é que está sendo para eles? Porque eu acho que a gente poder compartilhar as angústias nesse momento é muito rico e é muito acolhedor. Saber que o outro também sente que não sou eu que estou desse jeito, eu não deveria estar. Não, é lembrar que não faz todo sentido, tá? É para eu estar péssima mesmo, tá tudo bem. E é para eu estar daqui 5 minutos eu vou estar ótima e tá tudo bem também. E de repente eu me senti feliz em meio à pandemia, tá tudo bem também. E de repente eu tô triste, tá tudo bem também. E estamos todos sentindo essa variação toda e tá tudo bem. E é só na troca que a gente acessa isso no outro. Então, buscar essas redes de apoio de cada um individuais é muito importante. Tem mais alguma coisa que você quer falar antes da gente encerrar? Acho que não. Acho que era isso. Até tô dando uma olhada aqui nas minhas anotações, mas acho que passamos por todos os pontos que eu tinha pensado. Espero que seja proveitoso. Acho que sim. Certamente vai ser bastante proveitoso para todos. Bom, foi para mim e vai ser bastante proveitoso certamente para quem acessar o vídeo. E Ale, obrigada de novo por se dispor a tirar o seu tempo para fazer isso. Eu acho que o que eu posso te dar, talvez, de retorno, por você ter feito esse tempo e essa dedicação, é pensar que esse vídeo vai ser acessado por muita gente e que, então, de certa forma, você vai conseguir falar para muita gente vai se beneficiar disso. Dessas reflexões todas que você trouxe, que foi excelente, é maravilhoso, e eu acho que a gente precisa mesmo
ter um pouco de norte de pensar, calma, pera, mas tudo bem, eu preciso cuidar de mim, né? E eu acho que foi muito importante essa discussão que eu preciso cuidar de mim não significa eu preciso estar bem para atender. São coisas muito diferentes. Muito diferentes. Eu preciso cuidar de mim para atender. Né? E estar suficiente ali na sessão. A gente nunca vai estar ótimo. Acho que a gente nunca está perfeito e numa situação como essa, dificilmente a gente vai estar ótimo. Então, tem em mente que a gente tem que estar suficiente. Adorei. Se não for suficiente, eu preciso de uma pausa, sabe? Tipo, não estou suficiente, então eu vou ali dormir e depois eu volto. Vou desmarcar, e seja porque minha filha está super demandante, ou porque a escola não sei o quê, ou porque as aulas, ou algo, tem alguém doente, ou eu estou gripada, né? Não precisa ser não precisa ser. As coisas continuam acontecendo na vida, né? E aí ela dizer, a pessoa poder dizer, tá bom, agora vai ser o meu momento de cuidar de mim. E lembrando o que você falou, que para mim foi muito gostoso de ouvir pessoalmente, óbvio que foi, quando a gente faz isso, a gente dá um modelo de autocuidado para o cliente. A gente deixa de ser só aquele que diz para ele sobre autocuidado, mas ele viu a gente fazendo autocuidado. Por mais que ele pode achar ruim ter perdido a sessão, mas certamente tem um efeito importante ali de ensinar algo de autocuidado, né? Isso. E a gente pode ir balanceando isso com outros cuidados, né? Então, eu precisei desmarcar a sessão daquele cliente, eu posso checar depois como é que ele ficou, como é que ele tá, se ele precisa remarcar aquela sessão ou se ele está tudo bem. A gente pode ponderar, né? Esse cliente não tem estado bem, então para esse eu tenho que me esforçar um pouco mais, vamos dizer assim. Para quem não, aquele tá bem, eu tô pior que ele, então eu preciso mais desse horário do que ele. É ir ponderando, e se permitindo ponderar. Acho que é isso que é mais importante. Muito bom. É isso. Já falei demais. Então vamos encerrar. Te agradeço muito pela conversa de hoje. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Foi muito gostoso essa conversa. Adoro falar com você. Né? Foi bom, né? Foi muito gostoso. Eu agradeço muito. Também foi muito bom. Até a próxima. Até. Tchau. Beijo, Diana. Tchau, tchau.